O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono do campo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: não, pois pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aí aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus. Filhos amados, mais uma vez acolho de todo o coração você que vem rezar com a gente, especialmente os casais que estão celebrando aniversário de matrimônio, e também a família que vem rezar pela alma de Valmira de Moura Lima no 7º dia. Quem é da família da falecida Valmira? Levanta a mãozinha. Meus sentimentos, Deus acolha a sua dor. Filhos queridos do meu coração, também os irmãos que de casa participam desta Santa Missa pelas redes sociais da Paróquia Sagrados Corações. Estamos na 16ª semana do Tempo Comum. E desde domingo passado, final de semana passado, nós começamos a ouvir, a ler na Palavra de Deus, estas parábolas de Jesus. Lembra da parábola de domingo passado? A parábola do bom semeador. Saiu para semear sementes, algumas sementes caíram no meio de espinhos, outras em terreno pedregoso, outras caíram em terra boa. Hoje Jesus avança para mais algumas parábolas, as parábolas do reino. Aí ele vai contar essa parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e a parábola do semeador que semeia joio e trigo. É interessante, filhos queridos do meu coração, se a gente pensar assim, isso que Jesus está falando
ele está usando parábolas, e a gente vê no texto do Evangelho que Jesus falou muitas coisas por parábolas. Nós vamos nas próximas semanas, nos próximos sábados e domingo, continuar lendo outras parábolas de Jesus, do Evangelho de Mateus. E hoje Jesus fala sobre essas parábolas que querem anunciar o reino de Deus. E aí quando ele fala dessas coisas, reino de Deus, e ele diz, é como um grão de mostarda, é como um fermento, é como alguém que semeia trigo no seu campo. Ele está falando de coisas que são da terra, do mundo, né? Grão de mostarda não tem no céu, não vai plantar grão de mostarda no céu. Não tem no céu fermento para fazer pãozinho. Nossa Senhora sempre faz um pãozinho bom lá para Jesus no céu, mas lá o fermento é divino, é outra coisa, é outro jeito. Não tem lá no céu para plantar joio e trigo. Essas coisas são da terra. Então significa que o reino do céu também é aqui já entre nós. Já se faz reino entre nós, e nós avançamos fazendo o reino aqui, semeando e seguindo ou pavimentando o nosso caminho para o reino definitivo, a pátria celeste. Quando Jesus fala que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, uma sementinha de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando cresce e produz, ela se transforma na maior das árvores, e os passarinhos vêm se abrigar. Está falando do reino de Deus, está falando da igreja que começou com ele mesmo e com Pedro. Pensa, o grãozinho de mostarda que era aqueles 12 apóstolos, junto com Jesus, na distante Jerusalém. Hoje ainda, 2000 anos depois, não é uma grande potência, como Paris, Roma, Brasília. Não é Jerusalém, um grãozinho de mostarda, insignificante e atacado desde o princípio. Quem imaginou que aquele grãozinho de mostarda, Jesus e os 12, se transformaria nessa grande árvore que hoje está no mundo inteiro, e os passarinhos, os cristãos de todo o planeta vêm se abrigar à sombra dessa grande árvore que é a igreja, e começa com aquele grãozinho de mostarda, mas hoje é a maior das árvores que existe. Então, filhos queridos, estava falando do reino. Quando ele fala do fermento que leveda toda a massa, ele também está falando do reino, mas agora não desse que cresce, geograficamente, populacionalmente, mas de um reino que cresce por dentro. Esse fermento, ele leveda toda a massa, é uma transformação interior que acontece na gente, vai nos transformando para que nós participemos desse reino que é o reino de Deus. E aí quando ele fala desse Senhor que sai a semear trigo no seu campo, e depois começa a crescer o joio, também fala do reino. Esse campo é o mundo, é a igreja. Houve um tempo na igreja, séculos passados, onde alguns hereges, se levantaram lá, e havia um povo chamado de donatistas. E o que eles faziam? Eles diziam assim, que o mundo era separado entre os homens bons, que estavam na igreja, e os homens maus fora da igreja, que não teriam salvação. E aí quando se vai contemplar essa leitura, esse texto do Evangelho, vai se entender que não, que essa igreja, esse corpo misto de igreja, esse campo maravilhoso que é o campo de Deus, que é a igreja, que é o mundo, o Senhor planta o trigo em toda a sua igreja, em todo esse campo mundial. E ele planta o trigo, e vem o inimigo e coloca no meio da igreja, no meio do povo, sementinhas de joio, e começa a crescer o joio e trigo. As pessoas que estão ali correm para o Senhor e dizem: Senhor, está crescendo o joio no meio do trigo, vamos arrancar tudo, todo o joio. E o que Jesus diz? Não, calma, deixa crescer um e outro, porque eu não quero correr o risco de que quando vocês forem arrancar o joio, arranquem também o trigo, porque Jesus diz: eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. E pode ser que pequenininho ainda, quando o joio está aparecendo, ao arrancar o joio, você arranque também o trigo, e aí nós vamos perder trigo bom, pessoas boas, gente de fé e de caminhada. Eu não quero correr o risco de perder nenhum dos que o Pai me deu. Então deixa crescer um e outro. Jesus tem paciência, e Jesus tem compaixão e misericórdia. Deixa crescer. Quando chegar o tempo da colheita, aí sim,
Vou mandar os ceifeiros e eles vão colher. O trigo vem para o meu celeiro e o joio vai ser queimado. Veja, filhos, os discípulos entenderam a parábola da mostarda, entenderam a parábola do fermento, mas quando Jesus falou do joio, eles esperaram chegar em casa, a multidão tinha ido embora, chamaram Jesus de cantinho e perguntaram: Jesus, explica para a gente essa parábola do joio que nós não entendemos direito. E aí Jesus vai dizer o que é o joio, a sementinha que o diabo plantou, o que é o trigo, a sementinha que o Senhor plantou. O trigo são os filhos de Deus, o joio, os filhos do diabo. O campo é o mundo, ele vai dizendo. Filhos queridos do meu coração, nós temos que tirar dessa palavra algumas lições. Primeiro essa, de que a sementinha de mostarda cresceu, se transformou nessa igreja que está no mundo todo, por dentro e por fora transformada. E o joio e o trigo, filhos queridos, muitas vezes, dentro do campo de Deus, que é a igreja, Deus semeia a sementinha boa do trigo, mas o diabo vem e coloca uma sementinha que é do capeta, que é de joio. Às vezes no meio de nós mesmo, vai jantando e vai crescendo entre nós joio e trigo. E aí, filhos queridos, nós temos que aprender com Jesus a ter paciência e misericórdia, porque quantos de nós já abandonamos a igreja porque vimos joio na igreja? A gente, aquela pessoa vai para a missa só para reparar, aquele coordenador de pastoral não sei o quê, aquele padre, aquele bispo, porque ao longo desses 2 milênios, muitos padres se transformaram em joio, bispos se transformaram em joio, lideranças, ministros de música, pessoas que vêm se transformaram em joio. Só que aí, filhos queridos, o Cristo, ele dá mais uma chance, ele permite que cresça, que vá crescendo, enquanto vai havendo essa vida, enquanto essa plantinha está em crescimento, a forma dela, há uma esperança de que ela ainda volte a ser trigo bom. Então por isso ele não permite que corte. Por isso nós precisamos aprender com o Senhor essa paciência, essa misericórdia, porque muitas vezes a gente vê um irmãozinho crescendo como joio, e a gente já vai com a nossa força, com a nossa espada, e já quer julgar, e já quer condenar, e já quer tirar da igreja, e já quer cortar, e já quer jogar no fogo. E o Senhor Jesus pede um pouquinho de paciência, deixa crescer um pouquinho mais, rega melhor, cuida melhor, deixa avançar. Quando chegar o tempo da colheita, e Jesus diz ali, quando ele explica para os discípulos o que é o tempo da colheita, o juízo final, o fim dos tempos. Aí sim, aí é Zé Fini para a hora do Brasil. Aí os anjos vêm e o joio será queimado e o trigo será guardado no celeiro. Nós precisamos aprender, filhos amados, a ter compaixão, misericórdia e paciência. Hoje pela manhã a gente teve uma graça, está acontecendo o Congresso das Mulheres, terminou agora à tarde, o Congresso das Mulheres ali no Ceará, quase 1000 mulheres reunidas desde sexta-feira, e veio um bispo da Diocese de Rui Barbosa, Dom Estevão, e hoje pela manhã eu o trouxe para celebrar aqui conosco. E no finalzinho da missa, do sermão que ele pregou para a gente hoje, ele falava dessa paciência de Jesus, da paciência de Deus. Ele diz: o joio está crescendo no meio do trigo, mas Deus tem paciência, deixa ele ir crescendo, na esperança de que ele ainda se transforme. E ele dizia, e as pessoas que estavam na missa foram para casa com aquela invocação, disse assim: vamos chegar em casa agora e invocar Nossa Senhora da Paciência, para que nós também tenhamos paciência, para que a gente não se irrite com facilidade, para que a gente não condene no primeiro lance, para que a gente não queira queimar, jogar no fogo os primeiros que se transformam em joio na nossa frente. Peçamos paciência. Nossa Senhora da Paciência, rogai por nós. E eu digo também assim, filhos queridos, que a gente leve para casa essa reflexão: eu estou crescendo no campo de Deus como joio ou como trigo? Eu sou uma sementinha semeada no campo de Deus, sou cultivado pela palavra de Deus. Eu estou sendo joio ou trigo? Se viessem hoje os ceifeiros de Deus, eles iriam me amarrar em feixes para que eu fosse queimado, ou eles iriam me ajuntar no celeiro do céu? Que a palavra de Deus, filhos estimados, nos ajude
a ganhar a vida eterna.